senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, população presente, ao nosso amigo Batista e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 14 de outubro de 2025. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 18ª reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ausência justificada do vereador José Coelho dos Santos. Ordem do dia, primeira parte. Determine a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber. Ata da 17ª reunião ordinária. Determine pelo secretário que faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, nosso visitante Deusdete, nosso visitante Leleu, boa noite. Ata da 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025.
Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2025, ocorreu a 17ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro. Conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Glaucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meirelles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e ausência justificada do vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e o vereador declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, procedeu a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, o presidente realizou a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber, parecer da Comissão Especial do Projeto de Resolução número 03/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, que concede título de cidadania honorária a Fernanda Guilherme de Araújo. Leitura dispensada do Projeto de Resolução número 03/2025. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias, a saber, primeira discussão do Projeto de Resolução número 03/2025, que após analisado e discutido, foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão única da indicação número 24/2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica a instalação de uma taburro no Morro dos Carros, próximo à residência do senhor José Vicente Coelho, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação número 25/2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica o patrulhamento de estradas e expansão de estrada que dá acesso ao sítio do Casturino, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação número 26/2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica o calçamento do Morro do Jacinto, na localidade da Serra do Tiracouro, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Encerrada a parte das leituras e não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 14 de outubro, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 30 de setembro de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meirelles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. Nosso boa noite também ao João Paulo, tá, que nos assiste aí. A ata está em discussão. Vereadores e vereadores que estejam de acordo permaneçam como se encontram. A ata aprovada. Ofício número 213/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 22/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Desterro do Melo para o período de 2026 a 2029. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 213/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta respeitável Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029, elaborado em conformidade com o disposto do artigo 1º, do inciso 1º do artigo 165 da Constituição Federal, nos artigos 153 e 154 da Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal.
O plano plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para os programas de duração continuada, assegurando a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. A proposição contempla o período de 2026 a 2029, abrangendo os 3 últimos anos do mandato em curso e o primeiro ano do mandato subsequente. Ressalta-se que o PPA, ao definir programas, objetivos, ações e metas, orienta a elaboração das leis orçamentárias anuais, possibilitando uma gestão pública mais eficiente, transparente e comprometida com resultados. Sua aprovação é, portanto, fundamental para a continuidade e aperfeiçoamento das políticas públicas municipais. Além de cumprir sua função primordial, o projeto contempla as metas e prioridades para o exercício 2026, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Diante da relevância e da obrigatoriedade legal desse instrumento, submete-se o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores na expectativa de sua aprovação. Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Eu encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestações de Contas. Ofício número 214, 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 23, 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Esterro do Melo para o exercício 2026. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 214, 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa respeitável Câmara Municipal o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Esterro do Melo para o exercício financeiro de 2026, elaborado em conformidade com Constituição Federal, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal número 4.320, 17 de março de 64, e Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. A Lei Orçamentária Anual é o principal instrumento de planejamento e execução das políticas públicas municipais, trazendo em números as prioridades da administração e reforçando o compromisso com eficiência, transparência e atendimento às demandas da população. O projeto de lei dispõe sobre previsão da receita e fixação das despesas, fontes de receitas públicas, destinação dos recursos a órgãos municipais, autorização para abertura de créditos suplementares, contratação de operações de crédito nos termos constitucionais. As despesas correntes somam R$ 32.486.787,52, sendo R$ 15.558.488,58 de pessoal e encargos e R$ 16.918.298,94 de outras despesas correntes. As despesas de capital somam R$ 5.412.012,48, sendo R$ 5.442.212,48 de investimentos e R$ 51.000 de amortização da dívida, em compatibilidade com a prudência fiscal necessária. A estimativa da receita baseou-se em estudo técnico, considerando o histórico de arrecadação municipal e a metodologia constante do anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e, por natureza, contemplando todos os gastos necessários à manutenção da estrutura administrativa e à execução das políticas públicas prioritárias, em especial educação, saúde, assistência social e obras públicas. Assim, o projeto de lei orçamentária anual está integrado ao Plano Plurianual 2026-2029 e à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, garantindo a continuidade do planejamento municipal e a execução das ações prioritárias. Diante da relevância e da obrigatoriedade legal desta matéria, submeto o projeto de lei à consideração dos nobres vereadores, solicitando sua apreciação e aprovação. Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal.
O encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomadas e Prestações de Contas. Ofício número 215/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei no 24/2025, que abre o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à Lei número 965, de 28 de maio de 2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 215 de 2025. Ofício 215/2025. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara de Desterro do Melo, Minas Gerais. Senhor presidente, encaminho o projeto de lei que altera anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais à Lei nº 965/2025, de 28 de maio de 2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. A alteração proposta se justifica pela alteração do cenário da economia nacional ocorrida entre o período de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o presente momento de elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 26, com a verificação de majoração de preços em função da corrosão inflacionária. Em outra linha, temos uma estimativa de receita para o exercício de 26, realizada com base em um estudo técnico. Teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal nos últimos anos, mediante a metodologia e a memória de cálculo constante no anexo de meta fiscal para o exercício de 2026, que, atualizado com os repasses de recursos deste exercício, demonstra uma previsão de ingressos nos cofres públicos do exercício de 2026 significativamente superior ao previsto nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhados à época. Nesse sentido, a alteração proposta nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovados e sancionados para o exercício de 2026, tem por objetivo preservar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento municipal com vistas ao atendimento dos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pressupõe responsabilidade na gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes, em que previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Diante da importância da matéria em questão para o planejamento municipal, submeto à consideração dessa egrégia Câmara Municipal, solicitando aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Desterro do Melo, 29 de agosto de 2025, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. O encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomadas e Prestações de Contas. Ofício 232 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 25 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento, colaboração com o Atletic Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. Determine o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 232 de 2025. Desterro do Melo, 22 de setembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Henrique de Castro. Assunto: encaminhamento faz. Excelentíssimo senhor, nobres edis, com cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei orçamentária ordinária número 25 de 2025, o qual dispõe sobre a autorização legislativa para a transferência de recursos financeiros e afirmar termo de fomento e colaboração com Atletic Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019 de 2024, para implantação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. Certos da acolhida, do trâmite e da apreciação, renovamos protestos de consideração e estima. Desterro do Melo, 22 de setembro de 2025. Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. O encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomadas e Prestações de Contas. Ofício número 233 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 26 de 2025, que autoriza os conselhos tutelares, em caráter excepcional, a conduzir veículos do serviço ou representação do município de Desterro do Melo,
Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício.